Olá, crianças, tudo bom com vocês? Então, vamos aqui continuar, né? A revisão de matemática, agora capítulo 12, muitas multiplicações, tá? Neste momento, eu preciso que vocês procurem se concentrar, tá bom? Porque é preciso concentrar para aprender. Não existe outra maneira de aprender. Sem concentração não existe aprendizado. E é muito importante aprender. É fundamental que a gente conheça coisas novas, aprenda coisas novas, para que surjam várias oportunidades. Quanto mais a gente sabe, mais oportunidades boas para a nossa vida a gente encontra, aparecem. É isso, tá bom? Então, concentração, foco, foco na matéria e vamos lá aprender um pouco mais. Vamos começar aqui pelo começo, não pelo fim. Vamos lá. A revisão de hoje trata do capítulo 12, que se chama Muitas Multiplicações. Vamos primeiro relembrar o que significa multiplicação, qual o conceito de multiplicação. A gente sabe já que, vamos relembrar agora, que multiplicação é uma operação matemática básica que estende o conhecimento da adição para o caso em que as parcelas têm o mesmo valor. Então, toda vez que eu me deparar com uma adição em qual o número em qual as parcelas, né, têm o mesmo valor, eu posso transformar essa adição numa multiplicação e simplificar a minha vida. Como, por exemplo, como esse exemplo. Se você fizer a adição 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu vou encontrar o número 20, tá bom? E aí aqui a gente observa que existem 4 parcelas com o mesmo valor sendo adicionado. Nesse caso, eu posso fazer diretamente uma multiplicação, repetindo o número que está sendo multiplicado vezes o número de parcelas que está sendo repetido. 5, no caso, vezes 4, ou seja, o número 5 vezes as 4 parcelas que ele está sendo adicionado. E aí eu encontro o mesmo resultado. Eu posso fazer 5 vezes 4 ou 4 vezes 5. Por quê? Porque a ordem dos fatores não alteram o produto. Não tem problema se eu colocar a ordem, né, diferenciada. 5 vezes 4 ou 4 vezes 5. Sempre eu vou encontrar o mesmo resultado. No caso aqui, a gente vai relembrar também. Já aprendemos um pouco do conceito. E vamos relembrar um pouco também dos termos da multiplicação. Não é? O primeiro termo a gente chama de multiplicando, o segundo termo a gente chama de multiplicador. Ou seja, eu vou multiplicar o 3 9 vezes, ou o 9 3 vezes. 9 mais 9 mais 9. 9 vezes 3 é igual a 27. E encontro o produto. Então, o resultado da multiplicação eu chamo de produto. Ok? Vamos agora conhecer a configuração retangular de multiplicação. Conhecer não, que vocês já conheceram. Relembrar, não é? Essas imagens eles trazem a ideia de configuração retangular da multiplicação. Essa ideia de multiplicação organiza os elementos a serem multiplicados em forma de um retângulo ou quadrado, aqui no caso um retângulo e aqui também é um retângulo. Observando a figura 1, fica fácil saber o total de árvores. Pode-se também contar um a um, né? Dá para visualizar muito bem todas as árvores. Mas para descobrir quantas janelas há no prédio da figura 2, já não fica mais tão fácil assim, não é? Tem uma árvore em frente, então, poxa vida, como eu vou fazer isso? É aí que entra a multiplicação, a configuração retangular da multiplicação. Tanto na figura 1 como na figura 2, eu posso calcular usando a multiplicação. Basta eu multiplicar o número de árvores que tem na primeira linha vezes o número de árvores que tem na primeira coluna.
Se eu multiplicar, tem quantas árvores na primeira linha? Isso, 5. Tem quantas árvores na primeira coluna? Isso, 4. Se eu multiplicar 5 vezes 4, eu vou encontrar o resultado total das árvores. Interessante, né? Eu não preciso contar de 1 a 1. Eu posso otimizar esse meu cálculo. Então, se eu multiplicar 5 vezes 4, eu vou encontrar aquele número que vocês já sabem, o 20. Então, aqui tem 20 árvores. Encontrei o resultado. E nesse caso, que é ainda mais complexo, porque tem uma árvore na frente, eu faço a mesma coisa. Eu consigo visualizar tanto nessa primeira coluna, como nessa última coluna, a quantidade de janelas que tem. Então, eu vou utilizar aqui essa última coluna e vou contar a quantidade de janelas, que aqui no caso é 7. São 7 janelas. Vou utilizar essa última coluna, 7, e multiplicar por essa primeira linha que eu consigo visualizar que tem 4 janelas. Tem tanto dá para visualizar na primeira linha como na última linha, tá vendo? Então eu posso escolher. Eu prefiro fazer primeira coluna multiplicado pela primeira linha. Então, tem 7 janelas na primeira coluna, vezes 4 janelas na primeira linha. Se eu encontro, multiplicando 7 vezes 4, eu encontro o número 28, tá certo? E aqui, olha, na próxima slide eu coloquei o resultado. Figura 1, figura 2, tá vendo? 5 vezes 4, 20, 4 vezes 7, 28. Tá bom? Então, a próxima coisa que a gente vai estudar e conhecer um pouco são os algoritmos da multiplicação. Não é? E o que é algoritmo? Né? Algoritmo é uma sequência finita e ordenada de passos ou regras que permite realizar uma tarefa, cálculos matemáticos. Ou seja, para realizar cálculos por meio de algoritmos, precisamos seguir passos, procedimentos, certo? Para que seja possível encontrar a resolução correta de um problema. Seguiremos agora para o estudo do algoritmos da multiplicação, tá bom? Que pode ser representado da seguinte forma. Esse algoritmo aqui da multiplicação que está representado nesse desenho, eu chamo de propriedade distributiva da multiplicação. É algoritmo por quê? Porque segue procedimentos, passos. Né? No primeiro passo, quando ele se deparou com essa multiplicação 13 vezes 9, ele resolveu fazer pela propriedade distributiva da multiplicação. Então, o passo 1, que foi que ele fez? Ele primeiro decompôs o número 13. Por isso que é tão importante decompor. Saber decompor o número, tá? Decompôs o número 13, que é o quê? Separa a dezena da unidade e coloca o sinal de adição entre eles. 10 mais 3. Logo após ele decompor esse número, ele foi para o segundo passo, que foi multiplicar, pegar o multiplicador e multiplicar por cada número. Primeiro ele multiplicou a unidade, 9 vezes 3, encontrou o número 27, colocou aqui na área da unidade, tá bom? Colocou bem abaixo, no espaço da unidade, 27. Repetiu o sinal de adição e logo após multiplicou o 9 agora pela dezena, 9 vezes 10. Encontrou o número 90 e colocou aqui no espaço onde deve ficar as dezenas. Logo depois que ele fez isso, bastou somar os produtos e obter o produto final. 90 mais 27, 113. Então, essa é uma maneira de resolver uma multiplicação utilizando a propriedade distributiva da multiplicação. Coloquei aqui também outras estratégias, tá bom? Para encontrar o resultado da multiplicação pela propriedade distributiva, não é? E por esse meio aqui de algoritmo, que aqui no caso não é um sinal de multiplicação, é um sinal de adição, tá bom? E aqui o algoritmo convencional. O algoritmo convencional é aquele que a professora sempre ensina para vocês. A maneira mais simples de fazer uma multiplicação, tá?
Eu armo aqui o meu multiplicando, o sinalzinho, o multiplicador, passo o traço e começo a operação. A operação sempre começa pela unidade e eu vou fazer como? Vou multiplicar o número 4 vezes 5, porque 5 está na ordem das unidades. Então, 4 vezes 5, 20. Ficou a unidade, que é o zero, e subiu o 2, que é a dezena, e subiu para cima do seu colega, que também é dezena. 4 vezes 2, logo depois vou multiplicar a dezena. 8, 8, e somo com aquele que subiu, aquele 2. 8 mais 2, 10. Desço 10 para cá e encontro o resultado final. 25 vezes 4 é igual a 100. Simples, fácil, rápido e econômico. Bem rapidinho. É importante também que a gente consiga compreender e saiba a facilidade que é fazer uma multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Por que, professora, é tão fácil? Porque é muito fácil. Como é que eu faço? Para multiplicar, por exemplo, 12 vezes 10, basta repetir o número natural, ou seja, o multiplicando, para encontrar o resultado. Eu repito multiplicando e acrescento um zero, quando eu estou multiplicando por 10, tá? Então, eu repito multiplicando e acrescento um zero. Por exemplo, 12 vezes 10. Repeti o multiplicando, acrescentei um zero, encontrei o resultado 120. Outro exemplo, 75 vezes 10. Repito multiplicando e acrescento um zero, encontro o resultado 750. Da mesma forma, eu faço quando for multiplicar qualquer número por 100 e quando for multiplicar qualquer número por 1000. Aqui abaixo tem os exemplos, tá vendo? Sempre fazendo a mesma coisa, repetindo, multiplicando e acrescentando, no caso do 100, 2 zeros. No caso do 1000, repito multiplicando e acrescento 3 zeros. E assim encontro o resultado. Por exemplo, 12 vezes 100, 1.200. 12 vezes 1000, 12.000. Tá bom? Seguiremos em frente, relembrando proporcionalidade e combinatória, principalmente, especialmente, combinatória. A análise combinatória ou combinatória é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem. Ela faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Para entender melhor, vamos observar essa questãozinha aqui. Então, aqui, a lanchonete bem natural oferece várias opções de suco. Com as frutas laranja, kiwi e morango, os clientes podem usar leite, água e água de coco. De quantas maneiras diferentes? Ou seja, quando uma questão pergunta de quantas maneiras diferentes, a gente já sabe, tem que saber, tem que lembrar de combinatória, tá bom? Que a questão trata de combinação, de análise combinatória. De quantas maneiras diferentes se pode fazer sucos na lanchonete usando uma fruta e um líquido, tá bom? Então, quando o cliente chega lá na lanchonete, né, e aí tem uma pessoa que trabalha lá e ele pergunta de quantas formas diferentes eu posso combinar essas quantidades de frutas com essa quantidade de líquidos. Se você não conhecesse combinatória, como é que você iria responder? Iria demorar bastante para responder. Mas quando a gente utiliza a combinatória na multiplicação, tudo fica mais simples, sabia? Basta primeiro fazer a análise. Porque não chama análise combinatória? Então, primeiro a gente vai analisar. A gente sabe que existem 3 opções de frutas, laranja, kiwi e morango, e 3 opções de líquidos. Quando eu sei disso, basta eu combinar a quantidade de frutas. Tem quantas frutas disponíveis? 3. Vezes a quantidade de líquido disponível. Tem quantos na lanchonete? 3. Então, basta eu multiplicar 3 vezes 3 para mim poder encontrar facilmente e rapidamente a quantidade de combinações diferentes de suco,
tá? Utilizando uma fruta e um líquido. Então, se baseando nisso, a gente finaliza aqui o capítulo 12, a revisão. Espero que vocês tenham compreendido. Esse é meu objetivo, tá bom? Até a próxima. Um abraço, um cheiro. A gente se vê quinta-feira novamente, revisando o capítulo 13, para que vocês fiquem preparados para a avaliação que será na próxima semana. Beijo!